A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui, queridos, para mais uma vez aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você, querido, e sua família são nossos convidados. Então, pega esse link, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, querido, que esse estudo de hoje vai ser bênção na minha vida, na sua vida e na vida de todos aqueles que você compartilhar esse link. Amém? E como o Senhor faz todas as semanas na minha vida e na sua vida, o Senhor colocou no meu coração um texto para que eu pudesse, como também, compartilhar com você um tema. E esse tema diz para mim e para você: viver integramente para Deus. Irmão Gilson, o que seria viver integramente para Deus? É isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos ver hoje através da palavra, é isso que nós vamos aprender se realmente nós estamos vivendo integramente para o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas como nós fazemos sempre, querido, nós vamos estar aqui orando sobre esse tema, viver integramente para Deus. Se você puder, curva a sua cabeça que nós vamos estar orando. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Primeiramente, eu quero te agradecer por estar na tua presença nesse dia de hoje. Quero te agradecer também, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida que tu nos concede. Te agradeço também, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado em todos os dias das nossas vidas. Como também, Senhor, te agradeço pelo alimento que tem chegado em nossas mesas. E te peço, Senhor, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço, Pai amado. Eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, querido, que está comigo, se você puder, você diga amém. Como o Senhor também sempre faz em todas as semanas, o Senhor, ele me deu um texto da palavra de Deus para que nós possamos dar prosseguimento nesse estudo. E esse texto está ali, querido, no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Então, se você estiver em posse da sua Bíblia, abra para acompanhar a leitura da palavra. Se não estiver em posse da sua Bíblia, acompanhe o texto da palavra de Deus aqui pela tela do seu celular ou do seu computador. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse dar seguimento juntamente com você nesse estudo de hoje. Amém? Amados, hoje nós vivemos num contexto de ameaças virais, com o risco de contágios de doenças e focos o quê? Endêmicos em vários lugares do mundo. E vira e mexe aparece o quê? Uma virose nova, uma pandemia nova, uma doença nova no nosso meio. E de alguma forma viral. Também nós somos o quê? Influenciados por muitas ideias e práticas desse mundo, que não são comuns ao quê? Ao nosso contexto e à nossa condição de crente. Exemplo para você entender: séries de televisões, conversa nas redes sociais, rádios, jornais e tendências, querido, midiáticas vindas de outras culturas, que são o que? Facilmente absorvidas em nosso meio. Por isso, eu e você, nós temos que estarmos sempre o quê? Atentos para não sermos contaminados por tudo isso. E Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo com circunstâncias adversas que eles estavam vivendo, procuraram o quê? Ser diferente ali naquele lugar. Eles foram jovens levados cativos para a Babilônia e longe dos seus pais, da sua família, de seus líderes religiosos. Eles poderiam ter facilmente feito o quê? Assimilado a cultura imposta pela Babilônia, sobretudo, querido, nas práticas comuns na corte real daquele país. Mas o que Daniel fez? Daniel e seus amigos tinham qualidades que sobressaíam a muitos jovens, como também a muitos adultos. E que qualidades seriam essas, irmão Gilson, que esses homens tinham? Eles tinham o quê? Uma identidade. E quando falamos de identidade, querido, podemos pegar como exemplo uma carteira de identidade nos dias de hoje. E quais são as informações essenciais contidas numa identidade?
nosso nome, nossa filiação, nossa naturalidade, como uma imagem nossa, uma foto. Só, querido, que a identidade de Daniel e seus amigos deveriam estar escritos as seguintes informações: seu nome, e eles diriam: meu nome está escrito no livro da vida. Qual é a sua filiação? A minha filiação é Deus, é o seu Pai. Qual seria a sua naturalidade? A naturalidade dele, eles poderiam ter dito: eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus. E qual é a sua foto? Qual é a sua imagem? A minha imagem, nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. E o que podemos aprender com essa identidade espiritual de Daniel e seus amigos, que não precisamos nos parecer com os ícones da moda, precisamos sim o quê? Ser mais parecidos com Jesus. Daniel e seus amigos, querido, sabiam bem quem eles eram, de onde eles vinham, para onde eles iam e quem era o seu Deus e Rei verdadeiro a quem eles serviam. E a pergunta, querido, para mim, para você, para quem não quer calar: você sabe quem é verdadeiramente você? Você conhece a sua identidade diante de Deus, assim como Daniel e seus amigos conheciam? Outra coisa, querido, que eles tinham e que é fundamental para o ser humano, que eles tinham caráter. E caráter remete ao quê? O que para a vida das pessoas é integridade, idoneidade, honestidade. Caráter remete quem você é realmente quando não tem ninguém te olhando, quando não tem ninguém por perto te observando. E isso, querido, não tem a ver com reputação, não tem a ver com cargo, classe social, ou se a pessoa é rica ou pobre. Aquele jovem tinha uma bondade no seu coração, aquele jovem tinha um caráter, independente da terra que eles estavam vivendo e do que eles estavam passando naquele momento. E por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque eles mantinham o mesmo padrão de quando estava à frente da sua comunidade, de quando estava à frente da sua família, de quando estava à frente de seus líderes. Eles eram sinceros na sua fé, eles foram honestos em agradar o que é a Deus com as suas atitudes, com os seus procedimentos. Mesmo quando todos só pensavam em si mesmo e em agradar o rei pagão, eles fizeram o quê? Eles se mantiveram fiéis a Deus a todo momento. Uma outra coisa, querido, muito importante que nós deveremos saber: eles sabiam fazer escolhas. E sabemos, querido, que tudo na nossa vida, na minha vida e na sua vida, é fruto de uma escolha. E isso é uma decisão pessoal minha e sua. Ninguém pode escolher por você, ninguém pode escolher por mim. É eu e você que decidimos o que vamos fazer, para onde vamos ir. Daniel e seus amigos, querido, eles escolheram não se contaminar com as comidas e bebidas daquele reino. Foi a escolha deles, foi a decisão deles naquele momento. Bem como, querido, decidiram também viver uma vida pura e reta diante de Deus, em um ambiente corrompido, pecaminoso, que viviam ali naquele momento. E com isso, querido, vemos o quê? Que cada um de nós podemos escolher não se contaminar com o pecado e com o padrão de vida pecaminoso e corrupto desse mundo. Amém, queridos? E quando falamos, querido, acerca de escolha, temos um exemplo também na Bíblia maravilhoso acerca de Josué. Josué é um grande exemplo para as nossas vidas. Ele foi claro em sua decisão, conforme nós vemos no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué foi autêntico, Josué foi verdadeiro, Josué foi assertivo naquilo que ele falou. E ele disse: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje ao quem servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas ele é bem claro e assertivo, e ele diz: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eles também, Daniel e seus amigos, eles sabiam escolher as suas companhias.
Eu vou citar aqui alguns ditos populares para você entender melhor o que eu estou querendo te dizer. Isso não está na Bíblia, mas você conhece. Diga-me com quem anda e eu direi quem você é. Junte-se aos bons e será como eles, ou junte-se aos maus e será pior do que eles. Então, querido, são ditados populares que eu citei aqui para você se familiarizar mais com o estudo que estamos aplicando aqui hoje. Mas, ao mesmo tempo, querido, que Daniel enviou más companhias, ele tinha ao seu lado que bons amigos, e isso é muito importante, ter bons amigos na minha e na sua vida, para nós evitarmos más companhias, más decisões. E aquele pequeno grupo de amigos faziam o quê? Eles se fortaleciam unidos, mantendo-se as mesmas convicções, com a mesma fé, dia após dia, em fazer o quê? Em servir ao Senhor, independente das circunstâncias, independente daquilo que eles estavam passando. Mas é bem verdade, querido, se eles tivessem se juntado aos jovens que considerassem normal os costumes da Babilônia, certamente o que aconteceria? Não teríamos o bom testemunho deles escrito na Bíblia nos dias de hoje, para que nós possamos estudar, para que nós possamos seguir. Outra coisa, querido, que eles tinham muito importante, que eu e você temos que fazer, saber e fazer, respeito às autoridades. Apesar, querido, da decisão deles de não se contaminarem, eles não fizeram disso uma revolução conflituosa, afrontando os líderes com xingamentos e agressões. Não. O que Daniel fez? Daniel respeitosamente pediu ao chefe se poderia não comer das iguarias do rei. Para quê? Para não se contaminar com aquilo tudo. E por essa atitude respeitosa, querido, de Daniel, Deus foi com ele e abençoou a sua humildade e submissão que ele teve naquele momento. E aqui, querido, com essa atitude de Daniel, vimos um exemplo do Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração, para você entender acerca de insubmissão, acerca de respeitar as autoridades, os pais, os professores, os líderes, os políticos, os patrões, os governantes, como tantas outras autoridades, elas são autoridades e precisam ser o quê? Respeitadas. Então, amado, o que eu e você devemos fazer? Honrar as autoridades instituídas por Deus sobre a minha e sobre a sua vida, mesmo que, em vez por outra, não concordamos com o que elas fazem. E só para você entender, querido, que o que eu estou te falando está balizado com a palavra de Deus. Quando nós vamos no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, nos diz acerca disso. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está fazendo o quê? Está se colocando contra o Deus que instituiu essas autoridades. E aqueles que assim procedem trazem o quê? Condenação para si mesmo. E Daniel, querido, como também Sadraque, Mesaque e Abednego, praticaram esse ensinamento de Deus que nós acabamos de ler no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. E hoje, querido, vemos que tem um vírus maligno no mundo. E qual o maior vírus que contamina o ser humano? O maior vírus, querido, que contamina o ser humano aqui na face dessa terra é o pecado. Este é o pior de todos os vírus que entrou em nossas vidas e vai nos corrompendo dia após dia por completo. Então, nós precisamos ficar atentos, nós precisamos vigiar. Um outro vírus que eu e você temos que vigiar muito, querido, e ficarmos atentos é o quê? É o que sai da nossa boca. E Jesus nos falou muito bem acerca disso no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração.
e essas que tornam o homem puro. Então, veja bem, são essas coisas que saem do nosso coração que tornam o homem puro. E ele diz em Mateus 15, versículo 19, pois do coração sai o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E ele finaliza em Mateus 15, 20. Essas coisas tornam o homem o quê? Impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então o Senhor deixa muito claro no que lemos em Mateus 15, que o que sai da nossa boca é muito importante. Nós temos que vigiar no falar. E o que aprendemos, querido? Com a palavra que nos fala em Mateus 15, 18, 20, que há muitas formas de disseminar o mal, mas muitas delas estão o quê? Dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro dos nossos corações. E aqui vemos, querido, que todos nós precisamos da cura oferecida por Deus através de Jesus Cristo. E aí talvez você me pergunte, irmão Gilson, e como combater isso? E como combater esse mal? A resposta, querido, está na palavra de Deus para mim e para você, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não os prospera, mas quem os confessa os abandona, encontra o quê? Misericórdia de Deus. E aí nos diz como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em quê? Cairá em desgraças. E um exemplo, querido, muito claro para mim e para você, é o exemplo de José. José precisou fugir da aparência do mal para quê? Para não pecar contra Deus. E eu e você, querido, talvez precisamos fugir da aparência do mal e do pecado. Talvez eu e você precisamos nos desligar ou nos afastarmos do que está nos fazendo pecar. Irmão Gilson, e como eu faço isso? Tem algum lugar na Bíblia que me ensina acerca disso, que fala acerca disso? Sim, querido. Eu e você temos que lutar com a arma que Deus nos deu para vencer o pecado desse mundo. E quando nós vamos, querido, no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, Deus nos dá todas as ferramentas, Deus nos dá todas as armas de guerras para que nós possamos lutar contra toda a força do mal e contra o pecado. Lá nos diz, vistem de toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mais na região celestiais. Aí por isso ele nos diz, por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para quê? Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E lá, querido, em Efésios capítulo 6, versículo 14, nos diz, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Aí ele diz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Então, aqui, querido, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, a partir do versículo 17, Deus nos dá o que nós devemos fazer. Ele nos dá várias armas de guerra, várias armaduras, só que eu e você precisamos entender acerca dessas armas de guerra. Quando ele fala nos armaduras de Deus, é uma metáfora bíblica que representa o quê? As ferramentas espirituais que os cristãos devem usar para se protegerem do inimigo. Quando ele nos diz cingir, quer dizer o quê? Rodear, cercar, envolver em torno. Isso quer dizer que nós devemos, eu e você, estarmos rodeados pela verdade, estarmos envolvidos na verdade da palavra de Deus e cercado também pela verdade, porque a verdade é Jesus e só através dele que vamos o quê? Lutar contra toda a força do mal para podermos vencer. Em Efésios também nos diz
acerca da couraça da justiça. A couraça da justiça, querida, é um conceito bíblico que representa a justiça de Cristo e a proteção que ele traz para os cristãos, para mim e para você. A couraça da justiça, querida, é um símbolo de que o cristão é justificado diante de Deus e livre do pecado. E ela também, querido, representa o quê? A necessidade de viver uma vida justa e em conformidade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Em Efésios também nos diz, tendo os pés calçados, e isso seria o quê? É uma expressão da Bíblia que aparece em Efésios 6,15. A expressão significa estarmos preparados para anunciar o quê? A boa notícia da paz. Independente das circunstâncias, eu e você temos que o quê? Anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Em Efésios também nos diz, querido, acerca do escudo da fé, para que você entenda, no passado os soldados se protegiam com o escudo quando tinham de enfrentar o inimigo em combate. E aí, querido, conforme lemos em Efésios 6,16, a Bíblia fala do escudo da fé, considerando que o escudo dá proteção, e podemos concluir que a fé deve ser uma maneira de nos protegermos quando o inimigo nos ataca. Nós temos que permanecer a nossa fé firmada no Senhor. Em Efésios também nos fala, querido, acerca do capacete da salvação. O capacete da salvação, querido, dá uma segurança do sacrifício efetuado por Cristo na cruz do Calvário, por mim e para você, o qual é suficiente para a salvação, para a vida eterna, e nos dar a plena certeza do perdão pelos pecados que cometemos. E aqui faz uma alusão também à mente do soldado cristão, deve estar protegida com esse capacete, pois só assim ficará o quê? Protegido contra os ataques de Satanás. Efésios também nos falou acerca da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única fonte de recurso que eu e você temos para enfrentar a guerra espiritual que vivemos aqui nesse mundo. São as escrituras devidamente analisadas e aplicadas que nos garantem o quê? Vitória aos ataques de Satanás e seus anjos. Então, a espada do Espírito, querido, significa isso. São as escrituras devidamente examinadas e aplicadas na nossa vida e no nosso dia a dia. Então, amado, se há algo na sua vida, na minha vida, que nos faça pecar, nós temos que arrancar isso e jogar fora. Não devemos de ficarmos insensíveis. Nós devemos de combater hoje mesmo esse vírus do pecado na minha vida e na sua vida. A grande receita, querido, para mim e para você nesse dia de hoje, é procurarmos ser mais o que? Parecidos com Jesus. E quando estivermos passando por uma situação difícil, que não controlamos, que não conseguimos vencer, temos que tentar imaginar o quê? O que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. É esse o meu pensamento, é esse o seu pensamento. E Jesus, querido, ele nos fala muito no livro de João, capítulo 2, versículo 14. Ele fala acerca dos filhos, ele fala acerca dos pais, ele fala acerca dos jovens e nos diz: filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aí ele diz: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês vencerão o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça, a carne, ostentações de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E qual a conclusão, querido, que eu quero compartilhar com você, que chegamos com esse estudo de hoje, que traz o exemplo de Daniel e de seus amigos,
Vemos o modo como um jovem ou uma pessoa pode se manter firme diante de Deus sem se contaminar com tudo que tem nesse mundo. Segundo a Bíblia, querido, há somente uma forma de nós lutarmos contra isso, para não nos contaminarmos com esse mundo e com tudo isso que está por aí. E esse modo, querido, essa maneira, está no livro de Salmos 119, versículo 9, diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Então, o Salmo 19, ele faz uma palavra para mim, para você, para os jovens, como podemos nos manter puro com a nossa conduta. E a resposta já vem logo depois, querido, vivendo de acordo com a palavra de Deus. E o que podemos, querido, aprender com Salmos 119, versículo 9, que jovens, adultos, anciãos, só será forte se permanecer firme na palavra de Deus, e só tem essa maneira para eu e você, para nós vencermos o mal e o pecado deste mundo. Então, amados, vamos buscar seguir o quê? As receitas dadas nas Escrituras de Deus, que com isso vai acontecer o quê na minha vida e na sua vida? Cada vez mais aprenderemos a ser mais parecido com Cristo, e Ele, querido, é a cura contra o maior mal desse mundo. E qual é o maior mal desse mundo, querido? O maior mal desse mundo é o pecado, querido. Está no livro de Pedro, capítulo 2, versículo 24, onde ele nos diz: ele mesmo levou em seu corpo que os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos o quê? Curados. Amém, amado? Então, esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você nesse dia de hoje. Então, aí onde você estiver, querido, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando acerca desse tema, viver integramente para Deus. Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso, por essa palavra maravilhosa que tu nos concedeste nesse dia de hoje, Pai. Ficou bem claro para mim e acredito para todos que estão aqui nos assistindo que nós temos que viver uma vida íntegra diante de ti, assim como foi Daniel, assim como foi seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. Que essa palavra, Pai amado, tenha ido direto aos nossos corações, que esses corações, Pai amado, sejam corações de terra fértil, que receba a semente da tua palavra para que possamos pôr em prática em todos os dias das nossas vidas. Que essa palavra, Pai amado, seja a palavra que os teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje, para buscar ser mais íntegro diante de ti, viver integralmente, Pai amado, diante de ti, cumprindo os seus mandamentos, as suas palavras. Pai, muito obrigado por esta palavra que tu nos deste neste dia de hoje. Amado, pode ter certeza que o Senhor, ele se agrada muito dessa sua atitude, que você está aí hoje, investindo tempo em conhecimento da palavra para que você possa aplicar no seu dia a dia, no dia a dia da sua empresa, no dia a dia da sua família. Pode ter certeza que o Senhor, querido, ele se agrada muito dessa atitude. Então, querido, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que nas suas redes de relacionamentos tem dezenas, centenas e milhares de pessoas que estão precisando de uma palavra como essa, viver uma vida íntegra diante do Senhor. Então pega esse link, compartilhe, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas, como está abençoando a minha vida e a sua vida nesse dia de hoje. A minha vida, querida, ela foi abençoada com essa palavra, a sua foi também. Então dá um glória a Deus, um aleluia aí nos comentários, inscreve-se no canal, clique no like, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Amém, querido? E hoje nós te esperamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali, querido, na Rua Ataúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi.
E você, querido, e a sua família são nossos convidados. Então não falte, nos faça uma visita que eu tenho certeza, querido, que tem uma palavra de Deus na Adma, que vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. Amém? Um beijão no seu coração, que você tenha, querido, um dia abençoado, que você tenha, querido, uma semana abençoada, um mês abençoado e um ano abençoado, querido, na presença do Senhor, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí onde você estiver, se você puder, você diga amém.